Nossa aula de ciências, vamos continuar falando dos animais. Agora vamos falar dos répteis. É a página 54. Observe as imagens abaixo e compare a aparência dos dois animais mostrados. Então, olha aí, temos a salamandra, né, que tem a pele úmida, e temos aí a lagartixa, que tem a pele mais seca, né? A salamandra e a lagartixa são parecidas, mas algumas diferenças podem ser percebidas. Escreva abaixo qual é a diferença mais marcante entre esses animais. Então, aí seria a textura da pele, né? A salamandra com a pele úmida e a lagartixa com a pele seca. Mesmo sendo bem parecidas, a salamandra e a lagartixa não pertencem ao mesmo grupo de vertebrados. A lagartixa não é um anfíbio, mas sim um réptil. Os répteis possuem pulmões mais desenvolvidos que os anfíbios e também apresentam a pele com cobertura mais grossa. Eles podem viver em regiões mais secas e com temperatura elevada. Por isso que no calor aparecem tantas lagartixas, né, gente? Lagartixas. Dentro do grupo dos répteis, além da lagartixa, estão os lagartos, as cobras, as iguanas, os jacarés e crocodilos, as tartarugas, entre outros. Olha lá, a iguana, o crocodilo, tartaruga marinha e cobra. Os répteis, assim como os anfíbios, não podem controlar a temperatura do próprio corpo. Se eles ficarem na sombra, faltará calor suficiente para manterem seus corpos funcionando. Os animais que não podem controlar a temperatura corporal são chamados animais de sangue frio. Número 1. Que característica do corpo dos répteis permite que eles resistam a altas temperaturas? Então, aí seria a pele grossa, né? Eles têm a pele bem mais grossa. Converse com mais 2 colegas e escreva abaixo uma explicação para a relação que existe entre a pele fina dos anfíbios e o fato de eles serem vistos normalmente à noite em dias de chuva. Então, a pele dos anfíbios é muito fina, porque eles respiram através da pele, né? E eles precisam estar com a pele sempre úmida, por isso que eles ficam longe do sol, eles não gostam de sol, né? Então, vamos para a próxima página, vamos falar das aves. Página 56. Para incluir as aves em um único grupo, precisamos encontrar uma característica em comum entre elas. Número 1. Observe as fotos abaixo e liste as características que você pode encontrar nesses animais aí. Passarinho, avestruz, pinguim. Vamos fazer uma lista das características em comum. Então, seria, todos têm bico, né? Todos aí têm asas, penas e 2 pés. Número 2. Abaixo estão os nomes de 3 grupos de vertebrados. Em qual grupo os animais apresentados acima estão incluídos? Escolha uma das opções. Então, aí seriam as aves, né? Paulo, Mila e Yumi foram ao parque. Eles encontraram um lindo lago. Observe o que eles viram nesse lago. Paulo disse: eu gosto de observar as aves. Elas são bonitas e muitas possuem penas coloridas. Mila disse: e eu gosto de observar as aves voando. Eu gostaria de poder voar como uma delas. E Yumi resume: mas nem todas as aves voam, Mila. Existem aves que nadam. Então, olha lá. Da mesma forma que Mila lembrou que as aves podem voar, muitas pessoas acreditam que o voo é uma característica apenas das aves. Mas observe os animais a seguir. Morcegos podem voar, mas eles não são aves. A ema é uma ave que não pode voar, assim como os avestruzes. E 3. Você acha que o voo pode ser uma característica observada apenas nas aves? Não, né, gente? Porque os morcegos não são aves e voam, né? Essa seria uma das justificativas aí. Para respondermos a pergunta de Paulo, vamos analisar outro exemplo. Observe ao lado a imagem de um ornitorrinco. Esse animal possui bico e põe ovos. Você acha que ele é uma ave? Não, né, gente? Ele possui pelos, ele tem bico, ele como se diz? Põe ovos, mas não é ave, ele tem pelos aí, né? E vamos para a página 58. Então,
Eu já sei como diferenciar uma ave. Ela possui o corpo coberto por penas. Yumi está correta. As aves são os únicos animais que possuem penas cobrindo seus corpos. Essas penas podem ter vários formatos. As emas possuem penas em formato de agulha. Olha como que é a pena, as penas de uma ema. Que maravilhosa a penagem, né? As araras possuem penas mais largas e coloridas. As araras, olha aí que bonita as penas de uma arara. Podemos concluir que as aves são os únicos animais que possuem penas, sim, claro, né? E agora vamos falar dos mamíferos. O morcego voa, o ornitorrinco põe ovos e tem bico. Se eles não são aves, a que grupo eles pertencem? O morcego, o ornitorrinco, o urso, o rato, o cão e até as baleias são exemplos de animais que pertencem ao mesmo grupo, a dos mamíferos. Todos eles possuem glândulas mamárias e pelos na superfície do corpo. Os mamíferos ainda se destacam por cuidar dos filhotes e por ser o único grupo cuja maioria dos indivíduos nasce da barriga da mãe. Número 1. Que semelhança você observa nas fotos abaixo? Então, o macaco e os porquinhos aí. Os dois são mamíferos, né? E os dois possuem pelos. Todos os animais que mamam e possuem pelos no corpo são chamados de mamíferos. E tem uma pesquisa. Pense em outros animais conhecidos que também mamam. Procure imagens deles e cole-as em um cartaz bem bonito. Você pode colar no seu caderno ou desenhar também. Depois compartilhe com seus colegas e professor. Vocês podem me mostrar na próxima aula. E a página 60. O grupo dos mamíferos é o menos numeroso dos grupos animais, mas eles podem ser encontrados em todos os ambientes da Terra. Existem mamíferos que vivem na água, como os golfinhos, as baleias e os leões marinhos. Todos eles são gerados na barriga da mamãe. Olha que graça! Baleia beluga amamentando seus filhotes. Que interessante! Você sabia? Alguns mamíferos são aquáticos, como as baleias e os golfinhos. Pode parecer estranho. Dizemos que eles também possuem pelos no corpo, mas quando são filhotes, eles têm pelos, que depois são perdidos com o passar do tempo. Também existem mamíferos adaptados a locais muito quentes, como os camelos, que vivem nos desertos. Mamãe camelo com seu filhote recém-nascido. Que bonitinho, né? Mas alguns mamíferos podem suportar muito frio, como os ursos polares, as focas, as morsas e os leões marinhos. Para isso, eles possuem características especiais, como uma camada espessa de gordura ou uma grande quantidade de pelos. Foca amamentando o seu filhote. Página 61. Existe ainda uma variedade de mamíferos cujos filhotes terminam de se preparar para o nascimento no interior de uma bolsa que fica no exterior da barriga das mães. Nós já vimos isso, né? Essa bolsa se chama marsúpio. Lá dentro eles mamam e crescem. E quando já podem sobreviver no meio externo, saem. Como exemplos desses mamíferos, podemos citar os cangurus e os gambás também. Canguru com filhote no interior do marsúpio. A grande distribuição dos mamíferos deve-se ao fato de seus corpos serem capacitados a manter a temperatura interna ideal para a sua sobrevivência. Por isso, os mamíferos são conhecidos como animais de sangue quente. Troque ideias. De todas as características de um mamífero, quais você observou nos exemplos anteriores? Converse com seus colegas. Vamos falar sobre isso na nossa aula online. Os seres humanos também mamam quando são bebês. Podemos então dizer que somos mamíferos. Yumi tem razão. Os seres humanos estão incluídos no grupo dos mamíferos. Mas temos uma diferença em relação a todos os demais animais. Nós somos dotados de personalidade. Isso significa que não agimos por instinto. Os animais até podem aprender a realizar ações que se assemelham muito com as ações humanas, mas eles não as realizam conscientemente, né? Eles agem por instinto. E a página 62.
Nós nos alimentamos do leite materno, né? Olha o bebê. Também temos pelos no corpo e somos gerados dentro da barriga da nossa mãe. Para pensar, o ser humano tem a capacidade de avaliar todas as suas ações e a oportunidade de refletir se está tendo a atitude correta. Nós temos esse discernimento, né, gente? Você é uma pessoa que reflete sobre suas ações? Isso é muito importante, né? Pensar antes de agir, pensar sobre o que nós podemos fazer e fazer da melhor forma, né? E por hoje é só. Fiquem com Deus, um beijo, se cuidem.